A maconha provoca danos no cérebro? É apenas moralismo ou realmente há riscos? Quem responde estas e outras perguntas é o neurocientista Siddhartha Ribeiro, um dos maiores especialistas do mundo. Siddhartha é autor do livro As Flores do Bem, no qual faz uma profunda reflexão sobre a maconha e seus aspectos biológicos e também sociais. Ele é mestre em biofísica, doutor em comportamento animal, pós-doutor em neurofisiologia, professor de neurociência e fundador do Instituto do Cérebro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Autor de diversos outros livros, ele esteve em Santos para conversar com leitores na livraria Realejo. Antes, ele me concedeu uma rápida entrevista. Eu escrevi esse livro para que as pessoas possam participar do debate com fatos de boa qualidade, fatos históricos, fatos científicos, para que as pessoas possam se precaver contra as mentiras, as fake news contadas em torno da maconha, a história de que maconha mata neurônio, de que maconha é porta de entrada para outras drogas. Então esse livro é uma espécie de vacina para que a gente possa elevar a qualidade do debate e tentar chegar a um ponto comum. E sem perder de vista que é uma planta medicinal, uma planta muito antiga, uma planta ancestral na cultura humana, e que, em nome da perseguição a essa planta, pessoas são perseguidas. Hoje o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo. São homens, em sua maioria, jovens, negros, favelados, periféricos, presos por pequena quantidade de maconha, muitas vezes, enquanto que pessoas de classe média brancas frequentemente não têm esse constrangimento. E esse livro foi escrito no intuito de aumentar a qualidade desse debate. Eu tive uma experiência assim, epifânica da necessidade de escrever esse livro durante um retiro de meditação vipassana que eu fiz com a minha companheira Luísa. Mas o teor desse livro, a maneira como eu também me exponho, falo da minha vida pessoal, o livro é um pedido de desculpas público ao meu irmão que foi expulso de casa na adolescência por causa em nome da perseguição à maconha. Foi muito por motivação da minha companheira, da Luísa Munhol, que falou, olha, é o momento de sair do armário, né? Eu acho que a maconha é uma planta maravilhosa e para eu explicar por que eu acho que ela é tão maravilhosa, eu também precisava falar de mim, da minha trajetória de ser uma pessoa proibicionista, contra a maconha, até me tornar um usuário medicinal de maconha, até eu ter um habeas corpus para plantar maconha e defender publicamente não só a sua legalização e regulamentação, mas as consequências sociais disso, que é o desencarceramento, a gente fazer uma política de reparação para as comunidades que sofreram a guerra às drogas e que possam se beneficiar desse novo mercado legal que está emergindo em todo o planeta. O maior problema, o nó dessa questão é o conceito de droga. O que é droga? A maior parte das pessoas que dizem que são contra as drogas são também pessoas que vão frequentemente à drogaria, ou aos bares, ou aos supermercados comprar drogas, consumir drogas. E elas acham que drogas lícitas são seguras e drogas ilícitas são perigosas. Isso tudo é mito, e a gente precisa desfazer esses mitos. A maconha não danifica o cérebro, ela na verdade pode regenerar o cérebro. Entretanto, pessoas muito jovens podem se prejudicar com o uso precoce e abusivo de maconha, e a gente precisa entender que, como toda substância, a maconha tem grupos de risco. O fato dela ser um excelente remédio não faz dela uma panaceia. Então, também é importante nesse debate que as pessoas que são a favor da legalização plena da maconha entendam que jovens, adolescentes, e pessoas com certas vulnerabilidades devem ou evitar a maconha ou evitar certos tipos de maconha. A gente vive numa sociedade polimedicada por razões comerciais. E boa parte daquilo que se apregou como sendo efeitos positivos dos remédios não é verdade. Os antidepressivos têm efeitos antidepressivos muito pequenos. O tamanho do efeito é bastante pequeno e há muitos efeitos adversos que são negligenciados. Então a gente precisa entender que antes de qualquer tipo de medicação, todo mundo deveria buscar a saúde através dos seus elementos biológicos básicos. Um sono de qualidade, uma alimentação de qualidade sem ultraprocessados, exercício físico diariamente. Quem faz tudo isso bem feito, geralmente não fica doente. Agora, se você precisa se medicar, aí a discussão de que medicamento utilizar passa a ser relevante, e a maconha, ela frequentemente é uma primeira indicação para muitas condições diferentes. O uso excessivo de telas, essa pandemia do uso de telas,
provoca danos cognitivos, danos neurais no sistema de atenção, no sistema de recompensa do cérebro. As crianças que estão expostas a muitas horas de tela por dia têm uma dificuldade muito grande de desenvolver a imaginação. Isso acontece com os adultos, evidentemente, mas no caso de quem está em desenvolvimento é ainda mais grave. Então a gente precisa tirar da cabeça a ideia de que as crianças têm que ser entregues às telas para que os pais possam se ocupar também de telas. É preciso que a gente use as telas com moderação, em doses adequadas. No caso de crianças pequenas é 0. E que também a gente se preocupe com uma curadoria do conteúdo. Não adianta só a gente reduzir o tempo de uso de tela, mas também é preciso não estar exposto a estímulos que são aversivos, que são socialmente daninhos. E é o que está acontecendo progressivamente nas mídias sociais. Confira agora outros trechos interessantes do bate-papo com o público. A proibição, ela impede que você faça um uso seguro da substância. Além disso, ela impede que as pessoas que são vulneráveis por alguma razão, uma pessoa que tem um certo polimorfismo genético, um certo alelo, ou seja, uma certa variação genética que torna ela vulnerável a, por exemplo, o THC, uma das moléculas presentes na maconha, faz com que essa pessoa não tenha nenhuma abertura para discutir esse assunto na escola, na família, na igreja. Na igreja? É difícil. É difícil essa conversa. Então o que a pessoa vai fazer? Ela vai ficar calada. Imagina que a pessoa não pudesse falar sobre a intolerância à lactose. Ela ia ficar tomando leite, passando mal, sem saber, inclusive, quais são os contornos da sua vulnerabilidade, que ela pode de fato, que ela não pode de fato fazer. E, evidentemente, que a proibição das drogas causa o pânico moral, causa a paranoia, causa o estigma, causa a sensação de perseguição. Há 5 anos atrás, você fumava um baseado em Nova York, você ia em cana, o policial apaisana te prendia, e se fizesse isso 3 vezes, talvez nunca mais saísse da cadeia. Hoje em dia, o capitalismo agarrou a maconha e agora você é quase obrigado a consumir maconha em Nova York. As pessoas puxam você no meio da rua, entra aqui, compra maconha aqui, pelo amor de Deus. Tem refrigerante de maconha, tem balinha de maconha. E isso também é contradição que a gente precisa encarar de frente, tem um problema aí também. E com a decisão do STF de 40 gramas e 6 plantas fêmea, não só as pessoas podem sair completamente do comércio clandestino de maconha, porque elas podem ter as suas próprias plantas, suas próprias genéticas, conhecer muito bem todo o processo, se beneficiar completamente do cuidado com essa planta, que é um autocuidado. Elas podem olhar para essa planta de novo como apenas uma planta que deve estar do lado da carqueja, do boldo, da alfazema. Tudo isso faz parte da cultura humana há milhares de anos. E foi só nos últimos 100 anos que, primeiro nos Estados Unidos e por intermédio dos Estados Unidos, o Brasil, o Egito, vários países vieram dizer que esse remédio ancestral, na verdade, é um grande veneno. E a gente não vai avançar se a gente não compartilhar fatos históricos, fatos científicos, fatos autobiográficos, se a gente não trocar as nossas experiências e olhar para isso de frente e falar, caramba, estamos no caminho errado. A solução... Porque, vejam, a maconha é o caso fácil. A maconha é um remédio incrível, que faz mal a poucas pessoas e faz bem a muitas pessoas. Sobretudo pessoas, né, adultos e pessoas que tiveram a sorte de ver mais ainda. Né, os jovens que deram certo. Agora, a proibição contra as drogas, ela é um problema para a sociedade como um todo, independente de qual seja a droga. É por isso que eu defendo no livro, a posição oficial da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é de que todas as substâncias têm que ser legalizadas e regulamentadas, todas. Porque todas podem causar bem ou mal, e depende de como você use, com quem e onde, e de muitos fatores. Então, você é a favor de legalizar o crack? Veja bem, gente, se a gente fosse proibir substâncias por elas serem perigosas, a gasolina seria proibida. E qualquer pessoa que beba meio litro de gasolina morre. Várias substâncias, várias plantas que tem aqui, ó, açúcar, ultraprocessados. Né? Se a gente for proibir as pessoas de fazerem coisas perigosas, tem que proibir o hipismo, tem que proibir as motocicletas. Então a discussão tem que passar por um outro lugar, que é um lugar de respeito ao outro, e de que o que a gente pode fazer para proteger as pessoas não é proibir nada, mas sim informá-las dos riscos. Informá-las muito bem dos riscos. A França era uma indústria biomédica pujante de cannabis. A empresa Grimaud vendia tônicos à base de cannabis, inclusive cigarros de cannabis índica
para todos os países do Ocidente, inclusive o Brasil. Até 1920 as pessoas compravam na farmácia. Nossas bisavós provavelmente se medicaram com cannabis, legalmente, sem nenhum tipo de estigma. E em algum momento vem o pânico moral dos Estados Unidos. O que a França fez? A França parou de pesquisar cannabis, se tornou mais realista que o rei, mais proibicionista que os Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos estão lá, entuchando cannabis na galera, e os franceses ainda estão discutindo se pode ou se não pode. Se você quer mitigar os efeitos adversos do THC, porque ele tem muitos efeitos positivos, interessantes, do ponto de vista medicinal, terapêutico, ou mesmo do uso adulto. Mas também tem efeitos adversos, por exemplo, redução da memória operacional e, eventualmente, até um aumento dessa propensão. O que você pode fazer? Você pode baixar o teor do THC ou aumentar o teor, por exemplo, do canabidiol, uma outra molécula que tem um efeito contrário, ou de certos terpenos, que são outras moléculas que têm efeitos mitigadores. Agora, existem pessoas que têm vulnerabilidade para THC por razões de uma genética de propensão à psicose. Então, uma pessoa que tem uma genética familiar de esquizofrenia ou de bipolaridade, ela tem que tomar muito cuidado com a maconha, porque se a maconha tiver THC, pode fazer mal a ela. Mas também o álcool. Também o álcool. Isso não é uma razão para a gente proibir a maconha. É uma razão para a gente dizer para a pessoa que aquela maconha contém tanto de THC, tanto de CBD, e que se ela quiser se proteger, ela talvez deva evitá-la. Porque a gente mal começou a entender isso. O que a gente sabe é que a planta existe cultivada há 12 mil anos e tem um uso benigno para quase todo mundo. As substâncias isoladas, a gente conhece há pouquíssimo tempo, precisamos tomar cuidado com elas. Isso é um outro mito que existe entre os reacionários, é dizer, não, usar uma substância isolada em dose perfeitamente conhecida, isso é seguro. Usar a planta não é científico, não é seguro. Isso é uma besteira. É uma besteira, mas ela tem um conflito de interesses por trás, porque ela quer favorecer o uso de uma substância cara vendida pela indústria farmacêutica e não de uma flor colhida por você mesma na sua casa. Os 21 antidepressivos convencionais mais utilizados, todos têm efeitos muito pequenos e foram todos testados por até 8 semanas. Quem está tomando antidepressivo por vários anos e tomando misturas de antidepressivos, como deve ser o caso de várias pessoas aqui, está fazendo isso sem nenhum tipo de retaguarda científica. É um experimento entre você e seu psiquiatra. A evidência científica, inclusive, que se acumula é que o uso prolongado de antidepressivos pode levar a quadros muito ruins de disforia tardia, em que a pessoa pode ter alterações súbitas de humor, com depressão súbita, com raiva súbita, cólera e mesmo psicose. Então é um grande engodo. Se tomar antidepressivos impedisse a depressão, o planeta estava ótimo. Só que não está. Depressão é bastante prevalente em vários países, varia entre 2% e 6%, inclusive em países considerados materialmente ricos. Né? Os suicídios são o dobro do número de homicídios no planeta. É uma crise social muito grave. E está crescendo. E está crescendo, sobretudo, entre adolescentes, tem a ver com o smartphone, com o uso excessivo de smartphone. Há 20 anos atrás, as pessoas não eram favoráveis ao uso medicinal da maconha em qualquer hipótese. E hoje, temos uma maioria sólida a favor. Entretanto, 3/4 da população se dizem contra o uso recreativo, adulto, não medicinal. O que isso está dizendo? Isso está dizendo que as pessoas acham que fumar maconha ou usar um óleo de maconha para mitigar, por exemplo, uma dor neuropática ou mitigar uma convulsão é legítimo, mas consumir cannabis para ouvir Maria Bethânia é proibido. É proibido. Então, agora, essas pessoas que dizem isso, elas são frequentemente usuárias de cerveja, usuárias de Rivotril, usuárias de Ritalina, etc, 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 etc. Então a gente tem que trazer para o senso comum o respeito às escolhas que cada pessoa faz, e a gente tem que elevar a qualidade da escolha. A escolha é individual. Agora, se todo mundo tiver acesso à informação de qualidade, e se as pessoas puderem confiar que aquilo que está escrito na embalagem é verdade, a gente está no melhor, não fica melhor do que isso. Porque as pessoas continuarão tendo as suas escolhas. Quem quiser comer todo dia lá um hambúrguer no McDonald's, vai poder fazer isso. As pessoas sabem que é veneno, elas sabem que elas vão ter problemas cardiovasculares sérios, diabetes, etc. Mas elas têm o direito de escolher como querem viver. Se a pessoa quiser fazer esportes radicais perigosos, ela pode fazer e pode passar a vida toda fazendo, mas ela também pode ter um acidente. É uma escolha da pessoa. Terminar com a guerra contra a maconha, que é uma guerra contra pessoas, é reconhecer a maconha como
uma planta, ela não é plutônio, não é o veneno da jararaca, ela não precisa de código QR, porta dupla, câmera infravermelha. A gente tem que tratar ela com todo o amor, toda a gentileza que os nossos ancestrais, que as nossas ancestrais, há 12 mil anos atrás, utilizaram para transformar aquela planta, aquela genética de base feral, em tantas variedades diferentes, com tantos usos diferentes. É uma planta que é uma farmacopeia inteira. Por que a indústria farmacêutica está em pânico com o regresso da maconha à nossa farmacopeia? Porque as pessoas podem ter em casa, plantar em casa, variedades de maconha que competem com vantagem, com o Rivotril, com o Prozac, com a Ritalina, com o Midazolam, com o Zolpidem, com a dipirona, com a cervejinha, com o tabaquinho. E vejam, eu não estou fazendo apologia de nenhuma dessas substâncias. Estou dizendo que a maconha compete com essa substância. Por que compete? Porque pode produzir efeitos semelhantes, dependendo do contexto de uso da genética da planta e genética da pessoa. Agora, o que a indústria farmacêutica teme? Que as pessoas parem de comprar remédio. Curtiu o vídeo? Então compartilhe com alguém que quer realmente fazer um debate sério sobre esse assunto. Toque no sininho para ser informado toda vez que houver um novo conteúdo aqui no canal Marco Zero. Ponto de partida para grandes reflexões.